E agora, para abrir o painel Cenário Econômico, vou chamar ao palco para moderar o senhor Samuel Possebon, da Teletime, o senhor Nuno Gomes, Manager, Director e Partner da BCG, Carlos Landim, CEO do grupo FS Security, André Krieger, CEO da FIBrasil, Antônio Carlos Valente, CEO da Smartware Consulting, Alexandre Moshi, CEO da Aloha Fibra, e Renato Pascorelli, vice-presidente de estratégia regulatório da Algar Telecom. A pergunta é como é que um provedor de pequeno porte, de médio porte, um provedor que até recentemente estava muito mais preocupado em ganhar um mercado, em se expandir, em viver esse ciclo de fusões e aquisições que começou e, segundo as projeções do Nuno, tem tudo para continuar. Mas como é que ele diversifica o seu portfólio? Como é que ele sai da oferta simples de conectividade, passa a ser um provedor de serviços e os mercados que ele vai atacar a partir de agora? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio do setor e eu acho que vocês, né, empresas de tecnologia, empresas que estão atuando aí nessa área de inovação tecnológica, tem como ajudar a eles a responderem essa pergunta. Para onde você vê o setor de conectividade, principalmente de pequenas e médias empresas, evoluindo agora? Bom, obrigado aí. Primeiro, boa tarde a todos. Aqui, a oportunidade de participar aqui desse painel. Bom, olha, eu acho que o grande desafio sempre é fazer com que os provedores regionais, os provedores locais, ofereçam ao consumidor final um produto de valor agregado maior, que não só a conectividade. Acho que o grande desafio do setor é a gente fazer com que o consumidor que está lá na ponta, seja ele de qualquer setor, ele perceba o provedor não só com a conectividade como referência, mas com um produto que leve a solução digital para ele, né? Então, é muito importante que não só o consumidor, todos do setor, percebam esses provedores como uma solução digital. Toda vez que pensar nessa solução, toda vez que pensar numa solução digital, da dor desse cara, passe por aí, né? Eu acho que esse é um grande desafio, por quê? Porque isso vai permitir que você realmente leve valor agregado às pessoas, às empresas, ao setor agrícola. Então, estar presente nos setores, isso é muito importante. Por exemplo, alguns segmentos que permitiria, e algumas verticais que a gente fala sempre, que pode ajudar a levar valor, né, a esse cliente, poderíamos falar aqui à tarde todos várias soluções digitais que existem nesse mercado, né? Mas algumas importantes. Por exemplo, eu acho que segurança e privacidade, uma vertical importante de você levar a esses clientes. A gente tem a área de conteúdo, a área de saúde, né? Serviços financeiros, que hoje está presente aí, a gente vê cases importantes de oferta desses produtos. Mas o que eu vejo o maior desafio para o setor, na verdade, é um tema de escala. Quando eu penso, por exemplo, no provedor regional, quando eu penso no provedor local, o grande desafio que tem é você conseguir fazer uma oferta de valor para esses clientes de forma mais assertiva, é o tema da escala, né? E aí você tem que usar alguns mecanismos para isso. Por exemplo, um trabalho que a ANEEL acho que faz muito bem de conseguir acoplar esses serviços digitais para todos os seus associados de valor muito importante, né? Então, eu creio realmente que tem caminhos aí para a gente perseguir. Interessante que você colocou, você elencou vários serviços, né? A área de saúde, a área financeira, a área de conteúdo. A gente tem muitos representantes aqui do setor de conteúdo nessa mesa como opções de diversificação. E aí eu mudo o nosso debate agora para um outro ponto que o Nuno colocou na apresentação dele, que eu achei extremamente relevante, e aí eu vou fazer a ponte entre o Nuno e o André Krieger,
que é a questão de onde que está o potencial de valorização do mercado, né? E aí a apresentação do Nuno chama atenção para as margens melhores que as empresas de infraestrutura, você colocou as empresas de torre, imagino que também algumas empresas de redes neutras já estejam dentro daquela tua análise, né? Como empresas que trazem intrinsecamente uma rentabilidade melhor. Não por acaso você tem a FiBrasil, que chegou no mercado brasileiro, e outras operadoras, outras empresas de redes neutras também. Então, a pergunta que eu faço para o Nuno, e vou pedir para o André também entrar nessa discussão, ao mesmo tempo em que você tendo a segregação entre infraestrutura e serviços, com a criação das empresas de infraestrutura e de redes neutras, trazendo mais rentabilidade para as empresas de infraestrutura, isso puxa também a rentabilidade das empresas de serviço? Então, essa é a pergunta que eu te faço. E aí, André, justamente onde é que você acha que uma empresa de rede neutra pode trazer valor para uma empresa que até então era verticalizada e tinha a sua própria infraestrutura, prestava o seu serviço e tudo mais. Então, começando contigo, Nuno, como é que você analisa essa mudança de rentabilidade a partir da segregação? Eu acho que ela acontece, mas ela exige uma mudança de mentalidade. Eu acho que na etimologia a palavra foco, eu acho interessante que a gente diz, em que é que você está focando? E vem uma lista. Foco é uma coisa. Quando a gente foca é para ver uma coisa. Então, o fato de você conseguir definir qual é que vai ser o seu papel na indústria e depois conseguir montar um ecossistema de parcerias que cada um está com o seu foco para compor uma oferta completa para o cliente, isso é que eu acho que vai ser o fundamental acontecer para que as empresas de telecom consigam passar para uma outra escala de rentabilidade em que toda a cadeia de valor ganha mais, tem mais participantes, é certo, mas a gente viu isso acontecer em outras indústrias, como a indústria automotiva, com coisas muito core para a entrega do produto final, que hoje em dia não são propriedade, digamos, das grandes montadoras. E isso implica a gente ter uma mentalidade de suprimentos muito mais estratégica, numa ótica de olhar para coisas que eu tenho que fazer dentro de casa, são tão estratégicas e tão fundamentais que eu sim ou sim tenho que fazer o insourcing, se em algum momento eu fiz o outsourcing, eu vou ter que ter um ecossistema de parceiros de longo prazo, quase que casamento. A gente sabe que casamentos podem acabar, mas normalmente eles são um pouquinho mais longevos do que uma balada, então você vai ter que escolher quais é que são os parceiros que você vai colocar com que capacitações, e depois sim vai haver outros fornecedores que vão ter o suprimento por preço para a área de compras ficar contente. Mas eu acho que essa mudança de mentalidade, principalmente nos grandes grupos de telecomunicações, começou a acontecer. Ela veio mais tarde do que a evidência económica da equação convida, mas a gente já começou a ver, e eu acho que a reinvenção da rentabilidade do setor de telecomunicações vai passar muito por aí. Obrigado, Samuel. Obrigado, Nuno. Acho que é uma pergunta bem interessante. É uma resposta que, até como o Nuno também comentou, passa pela essa mudança de paradigma. E, de novo, eu também vivi, junto com o Valente, desde 2010, construindo fibra ótica. De 2010 a 2017, eu fui responsável pela startup de fibra ótica dentro do grupo Telefônica, e eu não queria compartilhar nada com ninguém. Onde eu passei a fibra, não quero que ninguém venda. Onde eu construí o prédio, não quero, é meu, eu vou construir, vou conectar o cliente, vou ter essa rentabilidade. Essa era a cabeça que eu tinha até 2017. Depois me tiraram do projeto, eu fui fazer outras coisas lá no grupo. Mas nesse ano que eu estou aqui na FiBrasil, e acho que a gente percebe como é importante a gente ter uma infraestrutura que seja cada vez mais compartilhada para que, primeiro, com foco, porque o meu foco é construir e operar rede de telecomunicações só. Não faço mais nada além disso. Eu faço parcerias para cá e para lá, mas o meu time está dedicado a construir a melhor rede de fibra possível e operar essa rede para que ela funcione da melhor maneira possível para os nossos parceiros que estão conectados aqui. Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é eu consigo ter uma rentabilidade boa, ao mesmo tempo que eu cobro um preço baixo para os meus parceiros que vão vender esse serviço para os seus clientes. Por quê? Porque eu estou compartilhando esse investimento entre vários. Então, eu tenho uma equipe de 300 pessoas que vou estar servindo 20 parceiros, 30, 40, 50 parceiros diferentes, e vão estar vendendo para milhares de clientes, milhões de clientes em cima dessa rede. Então, esse compartilhamento desses custos dão um benefício econômico importante. O compartilhamento de postes, o Valente falou um pouco de compartilhamento de infraestrutura. Uma rede neutra paga um ponto de fixação de poste e compartilha isso entre todos os clientes, aquele custo divide entre todos os parceiros que estão lá. Não preciso ter vários outros pagando postes onde tem espaço, né? Porque a gente sabe também que quase onde a gente quer construir já não tem mais espaço. Eu vivo isso, não sei vocês, tá? Acho que talvez sim, talvez não, mas tem esse tema importante aqui. Então,
essa mudança desse paradigma, essa mudança da cabeça dos empreendedores que estão aqui nesse mercado, que participam dessa indústria, acho que vai levar a um ponto em que a indústria vai ser cada vez mais rentável. E talvez, voltando para o Nuno, talvez a gente vai subir naquele gráfico das bolas lá, onde a gente tem mais rentabilidade. Como indústria, porque se a gente, como indústria, continuar construindo uma rede de fibra em cima da outra, ninguém vai ter rentabilidade, nem a Fibrasil, nem meus concorrentes diretos de rede neutra, nem os empresários que estão nessas mesmas cidades onde a gente está. E acho que é o contrário, a gente quer que essa indústria tenha cada vez mais rentabilidade. Isso vai fazer com que parceiros entrem nas nossas redes, compartilhem isso e expandam seus modelos de negócio. Quer dizer, foquem talvez comprar serviço da FS para empacotar, para vender serviços diferentes dos outros e prestem serviços cada vez melhores para os seus clientes. Usam a rede neutra para expandir seus mercados, estar em outros lugares, testar o mercado. Eu quero entrar nessa cidade, mas será que eu preciso construir uma rede? Não, vou usar a rede neutra para testar, se funcionar, eu construo minha própria rede. Então, tem todos os modelos de negócio que são possíveis. Eu convido vocês depois a gente bater um papo, conversar, porque realmente acho que pode encaixar para cada um de vocês como for necessário. Eu agradeço. Agora, né, com certeza não é uma decisão simples de tomar. Eu jogo a pergunta para o Alexandre, que opera várias redes em várias localidades. Do ponto de vista de um operador, como é que ele pondera se ele precisa ter uma rede própria, se ele vai adotar um modelo de rede terceirizada, como uma rede neutra? E também queria te ouvir um pouco sobre essa questão da diversificação dos modelos de negócio, sair da oferta só de conectividade e expandir os modelos. Como é que você está vendo essas duas questões? A gente discute isso, faz parte do nosso dia a dia, né? E aí, quando eu trago essa discussão por que é o universo da Aloha, no fundo a gente está falando ali de três pilares, três negócios que hoje a gente tem dentro do grupo, e é fruto muito das decisões de investimento que foram feitas no portfólio de empresas que compõem a Aloha. Toda a lógica de decisão de investimento sempre olhou para o mercado que essas empresas atuavam, para a qualidade da rede dessas empresas e, obviamente, toda a questão do talento que existia nessas operações. Então, o resultado dessa equação de decisão de investimento para construir a Aloha faz com que hoje a gente tenha três negócios. A gente tem um negócio que a gente chama de B2C, a gente tem um negócio B2B. Hoje, dentro da Aloha, a gente tem mais de 3.700 clientes corporativos com soluções de conectividade, de conexão apoiados na nossa rede, tanto operadoras, provedores regionais fazem parte disso, além de empresas e o próprio governo, que faz com que a gente tenha um terceiro negócio, que é a nossa própria rede. Então, a gente tem hoje mais de 110 mil quilômetros de rede de fibra, né? E aí, dentro desses três negócios, o desafio é o desafio da especialização mesmo, né? E lá dentro a gente tem se provocado mesmo, a partir do momento que a gente passou por um trabalho grande de integração nesses últimos meses. 2022 foi focado na integração das empresas, a gente continua esse trabalho. Como é que a gente vai olhar para essas três dimensões de uma forma muito separada e tomar decisões de negócios desvinculadas para a gente garantir especialização em cada uma dessas três dimensões. Feito todo esse preâmbulo, quer dizer, como é que a gente toma a decisão? A decisão de investimento e, eventualmente, usar ou não uma rede neutra, hoje isso vai fazer parte da equação, porque a decisão de investimento sempre passou por olhar o mercado, um mercado que a gente queira expandir, que a gente ainda não tem a rede, por exemplo, olhar o quanto esse mercado está próximo ou não da nossa própria rede já, e, a partir do momento, entender que soluções naquele mercado existem já em place, quer dizer, próprio um provedor local, e agora a gente coloca nessa equação a própria discussão de existir uma rede ou não. E a gente está aberto, porque no final das contas, para o negócio B2C, rentabilidade vai ser importante, por isso que a gente fala em especialização e tomar as decisões de forma segregada nessas três dimensões. Quanto a usar ou não a rede neutra, até o Krieger, uma conversa que a gente já trocou algumas figurinhas aí, isso está na mesa. Está na mesa, a equação vai ter que fechar. A única coisa que eu brinco com ele é que a gente está numa fase de aprendizado mútuo. Então, quando a gente está aprendendo, o preço tem que ser camarada. E aí me surgiu a ideia aqui, com o Valente aqui presente, ele pode ser o juiz. A gente bota ele de juiz e a gente resolve. Fechado, Mancheta, tudo certo. Só tem uma coisa para te falar. Quando você ganha dinheiro na rede neutra, eu também ganho. Se você não tiver 0 clientes, eu ganho 0. O custo para subir na rede é 0. Então, nossos incentivos estão alinhados. Estamos juntos.
Valente, que horas vai ser a nossa conversa? Você sabe que fazer o meio de campo tem comissão, né? Então, e a comissão dele agora é em euro, porque é um cidadão português, tá? Alexandre, mas eu tinha te feito uma outra pergunta também com relação à diversificação de negócios. Né? Além desses, você tem essas 3 verticais, né, que vocês atuam, mas em ofertar além de conectividade. Desculpa, escapou essa. Sem dúvida nenhuma, a gente olha aí tanto o negócio B2B quanto o B2C, a partir do momento que você já tem uma base de clientes estabelecida e hoje, fundamentalmente, na conectividade, próximo passo é a gente começar a diversificar. E aí, um pouco o meu olhar para isso e sempre teve na mesa, você sempre fala a partir do momento que eu tenho uma base, eu vou monetizar essa base, vou diversificar, etc. O que a gente está olhando, obviamente, hoje, a gente está trabalhando nas duas frentes, tanto B2B e B2C, em buscar aumento de share of wallet, né, de receita em cima da base, mas eu particularmente acredito que isso é muito mais via parceria do que desenvolvimento, a gente desenvolver internamente. Então a gente está buscando algumas alternativas de parceria, tanto no B2C e B2C, para agregar valor aos nossos clientes. Daí aí eu chego na pergunta que eu queria colocar para o Renato. Eu sei que ela não estava muito no script, não, tá, Renato? Eu estou improvisando agora, mas não é nada complicado, tá? Você não vai querer me matar, não. Essa questão do desenvolvimento de ecossistema. Tá? Eu sei que a Algar tem uma incubadora, vamos dizer assim, né, focada nisso, mas a gente sabe quão complexo é por questões de dificuldade de você desenvolver mão de obra capacitada, por questões de você fazer com que outros setores olhem para o setor de telecomunicações com, né, uma certa volúpia, né, porque não é um setor tradicionalmente sexy, que atrai uma juventude criativa. Como é que vocês têm enfrentado esse desafio de desenvolver um ecossistema para serviços digitais? Excelente, obrigado pela pergunta. Não foi combinado, mas vou ficar um pouquinho mais aqui em Portugal, pode visitar o nosso ICT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia do Brain. Nós pusemos em Lisboa, justamente além de Recife, São Paulo e Uberlândia, justamente para que nós pudéssemos trazer algumas experiências e levar para o Brasil essas iniciativas nesse caminho. Samuca, a gente, na verdade, no Brain, desenvolveu recentemente, nós temos hoje cerca de 200 mil clientes corporativos dessa expansão dos últimos anos. E como vocês falaram, a conectividade, obviamente, ela é essencial, mas falta alguma coisa. Mais recentemente, nós trabalhamos o desenvolvimento da FinTech com um banco Bom Sucesso, porque eu acho que é fundamental, né, com o BS2, é fundamental esse modelo onde você é uma parte do elo, mas não necessariamente a cadeia total, para poder buscar empréstimos a taxas menores, condições melhores, principalmente para as pequenas e médias empresas, que são o foco da nossa operação. A gente, na verdade, quando escolheu expandir, né, nós saímos ali do Triângulo Mineiro cerca de 2011, 12, para fazer uma grande expansão. Fomos para o Sul, fomos para o Nordeste, e o grande desafio realmente era buscar esse modelo de negócio que pudesse ser um diferencial competitivo. Encontramos, primeiro, um mercado pujante de conectividade. O mercado MPE ele é mal atendido. Na verdade, as grandes operadoras atendem o cliente MPE como se ele fosse varejo, apenas um empacotamento diferente. Então, isso teve uma proposta de valor bastante importante, continua sendo um grande driver de crescimento. Mas, a partir do momento em que a gente começou a agregar soluções, como o Landim comentou, não só agora com essa parceria com o DS2, mas de segurança, de serviço na casa do cliente. A gente sabe que um grande desafio não é só a fibra chegar na casa, mas é a conectividade dentro e assim por diante. Realmente tivemos aí um diferencial grande. Eu queria só complementar, pegando o gancho da tua pergunta anterior, quando a gente fala em escala e diferenciação, e aí eu acho que a rede neutra ela pode dar uma contribuição grande para todos como complemento, não necessariamente única solução. A gente sabe que todas as empresas que buscaram exclusivamente escala acabaram de uma forma ou de outra deixando qualidade e atendimento de lado. Resolveram a equação econômica por um lado, cresceram num volume onde o atendimento ficou tão distante e o cliente, na verdade, ficou numa porta tão longa que a Anatel precisou atuar fortemente por causa das reclamações, índices de qualidade e assim por diante. Então, quando você faz essa desagregação,
O item escala pode ser trabalhado muito fortemente com quem tem esse foco. O grande desafio das operadoras, de todas elas que vão passar por essa transformação, usando rede própria ou não, e aí, como que eu me diferencio agora? Porque antes eu falava, não, eu vou dar mais receita, mais isso, mais aquilo, e hoje eu faço o quê? Como que eu vou me diferenciar por qualidade? Como que eu vou me diferenciar por atendimento? O que eu vou fazer de diferente para amanhã não virar apenas uma guerra de preço? E aí, na verdade, o Krieger, com todo carinho por nós, vai repassar a inflação, e como nós vamos repassar a inflação para o cliente final? Então, fica o desafio aqui, não é o desafio do Krieger, é o desafio do setor, é que no final das contas, e finalizando minha resposta, embora a gente fale de múltiplo, embora a gente fale de crescimento, no final das contas, o nosso cliente hoje tem um ticket médio de R$100, do qual sobra R$50. Do qual não adianta o mercado falar, a rede vale não sei quantos R$1.000 por assinante. Então, como que eu pago a conta com R$50 por mês para poder rentabilizar e ser competitivo? Então, esse é um grande desafio do setor. Não queria tomar mais, mas eu quis pegar a pergunta anterior, porque você me deu uma pergunta difícil. Eu falei, deixa eu pegar outra. Eu já tinha pensado. Não, e aí, já promovendo aqui o próximo painel, que vai falar de 5G, eu acho que esse desafio ele se coloca mais ainda quando você está indo para um serviço que tem um grau de complexidade muito maior, como o Nuno colocou, né? Deixa eu pegar a carona de novo. Por isso que os provedores regionais têm uma oportunidade enorme, que eu comentei, mais de 4.000 cidades do Brasil são cobertas por fibra por esses provedores. Então é horrível quando a gente ouve que o pequeno provedor está tomando carona no grande investimento. Na verdade, quem está fazendo o grande investimento com o maior risco possível, com capital nacional, com as taxas que a gente estava, é a turma que está nessa sala aqui. Ô, Alexandre, já que a gente está aqui no hall de perguntas improvisadas, vocês não estão pensando em fazer nada com mobilidade, não? A gente está foco, né? A gente falou em foco aqui. A gente está muito focado em continuar crescendo em fibra. A gente sabe que a partir do crescimento de fibra abre uma série de oportunidades de aumentar a receita. E o móvel vai ser uma delas, mas volto no meu comentário anterior. A gente vê isso através de uma avenida de parceria. Perfeito. Tem uma questão que eu não queria deixar passar, eu já estou com... Faltam 5... Não, já deu até os meus 5 minutos finais aqui, mas eu não queria perder essa chance de puxar uma referência que o Sandro fez. O conselheiro, na verdade que não é conselheiro, né? O cargo aqui é administrador, né? O administrador da Anacom, que é a agência reguladora aqui de Portugal, a importância que a Anatel tem, né, no estabelecimento desses benchmarks regulatórios. Valente foi um dos criadores da Anatel, durante muito tempo conselheiro, depois teve uma experiência como presidente da Telefônica no Peru, presidente da Telefônica aqui no Brasil, depois todas as empresas que ele mencionou, então conhece o setor público e o setor privado como ninguém. O Nuno também trouxe um pouco essa questão do olhar para o futuro. Valente, a pergunta que eu te faço para a gente encerrar é qual que você acha que vai ser o papel do regulador no futuro, pensando nesse universo digital, pensando nesse universo de serviços, que a gente não está mais falando só de conectividade, a gente está falando de uma quantidade imensa de serviços de valor agregado que vão ser trazidos pelas empresas de telecomunicações. Bom, aqueles que ainda estão na Anatel vão lembrar que meados da primeira metade da década anterior, nós contratamos uma empresa de consultoria para repensar a Anatel. Né? A Anatel, como é que ela seria nesse novo cenário, onde a internet teria um peso muito grande, as redes móveis. E só lembrando que quando nós criamos a Anatel, o Brasil não tinha telefone público, né? Não tinha interconexão, não tinha telefone fixo. Então, era uma coisa que já se vislumbrava naquele momento e que a gente, então, pensou em contratar uma consultoria, foi uma consultoria internacional, exatamente para nos ajudar a pensar. O que ficou claro naquela época é que cada vez mais a Anatel teria que se concentrar basicamente em dois eixos, né? Um, na gestão de recursos escassos, né? E aí, quando a gente fala em recursos escassos, a gente fala em posições orbitais, a gente fala em plano de numeração, que hoje deixou de ser algo tão relevante, mas na época era, o espectro radioelétrico, né? E funcionalidades outras, como eu comentava aqui, se você tem uma prumada de um edifício
onde você só tem um tubo, aquilo ali é um recurso escasso, aquilo tinha que ser administrado adequadamente. Então, gestão de recursos escassos e o processo competitivo. Quer dizer, eram esses dois eixos que a agência teria que trabalhar cada vez mais. E aí, fazendo uma retrospectiva, a gente fala agora em redes neutras, e eu lembro para vocês que quando a gente fica velho, como é o meu caso, e aposentado, como é o meu caso, a gente começa a ter tempo de fazer coisas que nunca teve tempo de fazer na vida. Por exemplo, ler bons livros, tomar bons vinhos e coisas do gênero. Eu estou lendo um livro agora, que eu recomendo para vocês todos, que é de um camarada chamado Ray Dalio. Ray Dalio foi o cara que conseguiu prever diversas quebras do crises financeiras do mundo e criou, depois que ele chegou a essa situação que eu me encontro agora, que ele disse o seguinte: eu preciso escrever um livro. E escreveu um livro chamado Princípios. E nesse livro chamado Princípios, ele conclui o seguinte: a gente precisa olhar retrospectivamente as coisas que nós já vivemos, e aí não só cada um de nós, mas a gente enquanto sociedade, a gente enquanto conjunto de pessoas, porque as coisas se repetem. A gente aprende com as coisas que já ocorreram e, tendo o entendimento do que aconteceu no passado, a gente é capaz de errar menos no futuro, porque a gente consegue ter essa experiência pretérita. E a gente fala hoje de rede neutra, eu só queria lembrar vocês que tinha uma senhora que era muito frequentadora da Anatel, aqueles mais antigos vão lembrar, que era que trabalhava na Embratel, porque a Embratel naquela época, as funcionalidades, as facilidades para chegar no cliente final, e ela vivia nos perseguindo com a figura do unbundling, né? Purificação Carpinteiro, para quem não se lembra. Eu nem lembrava. Minha grande amiga, Puri, ela trabalhou com a gente no Grupo Telefônica, é uma pessoa muito querida, só não queria fazer uma menção específica, o Samuca fez. E aí a gente, diversas vezes, até com o auxílio de alguns consultores internacionais, por exemplo, a BCG, não era o Nuno que estava lá, era o Marcos Aguiar que estava lá, nós estudamos aquilo diversas vezes e a intervenção estatal devia ou não ser utilizada. Existia um exemplo claro no mundo, que era o grupo da British Telecom, que criou a Openreach, que foi obrigado, inclusive, por questões regulatórias, a vender a sua operação móvel, que depois ela recomprou posteriormente. E as coisas, afinal, não foram muito bem. O mercado acabou, posteriormente, através exatamente do reconhecimento de que as redes neutras, acima de tudo, são um bom negócio. Então, o próprio mercado sugeriu um caminho que hoje praticamente está consagrado, que talvez o regulador, antecipando, como alguns anteciparam e não tiveram sucesso, pelo menos não um sucesso de livro, não teriam conseguido. Mas é sempre necessário imaginar que vão existir diferenças, vão existir conflitos. A gente viu aqui um agradável conflito: olha, a gente precisa conversar com tarifa, ou então você não pode fazer isso, porque eu sou pequeno, daqui a pouco eu vou ser grande. Isso é do jogo, entendeu? E o que a gente precisa é exatamente conduzir todos esses processos que fazem parte da regra do jogo, com sabedoria e pensando sempre que não existe nenhum bom negócio se a gente não tiver a coisa mais importante de toda essa cadeia, que é o cliente. E o cliente bem satisfeito, o cliente bem atendido. A gente falava agora aqui sobre o que as empresas de serviço vão fazer. As empresas de serviço têm que resgatar um atendimento adequado, uma qualidade de serviço onde o cliente cada vez queira consumir mais, e não queira consumir mais porque ele recebe 30 ligações de call center para você, que são absolutamente ineficazes, que te aborrecem. Ele vai comprar mais de você porque ele tem vontade de consumir aquele serviço que é oferecido com qualidade, com diferenciação e que atende às suas necessidades. É isso que cada vez mais a gente precisa imaginar que precisa ser feito. E tem um mundo de possibilidades, gente. A gente está num momento, eu acho que se não tiver nenhuma coisa muito errada, eu acho que a gente está num momento muito favorável, como país, como sociedade, como grupo de empresários está acreditando. Só um parênteses, tá, Samuca? Eu trabalhei muito, e todos aqui sabem, para reduzir imposto no serviço de telecomunicações. Talvez eu não tenha sido suficientemente brilhante, junto com os meus colegas, a gente nunca conseguiu. Agora a gente tem uma situação que é uma situação fantástica, gente. Pela primeira vez na vida, a gente tem serviço de telecomunicações. E eu disse outro dia para o ministro lá em Brasília, falei: ministro, isso é um negócio que o senhor não consegue ver a dimensão do que o senhor conseguiu. Porque nós conseguimos muita gente de boas intenções que não conseguiu durante décadas.
Então, a gente conseguiu coisas e vai conseguir ainda mais se a gente imaginar que a gente tem um mercado, que a gente tem uma situação extremamente favorável, porque, infelizmente, às vezes o infortúnio de uns é a felicidade de outros, e, infelizmente, a Europa não vai viver um bom momento nos próximos anos, os Estados Unidos não vai viver um bom momento nos próximos anos, por uma série de razões, e nós, talvez, deixemos de ser o país do futuro para ser o país do presente, o país do ano seguinte. Eu acho que não vou colocar pergunta para mais ninguém, porque encerra com chave de ouro o nosso painel.